Glória a Deus. Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês nesta manhã, todos nós. Nós convidamos o Espírito Santo para reinar nessa manhã aqui. Que a vontade do Senhor seja nesta manhã sobre nós. E que a voz dele venha fazer efeito no nosso coração. E eu ouvi há muito tempo atrás alguém dizer já, e eu creio muito nisso, que Deus ele tem uma expectativa, que nós tenhamos uma expectativa do que vai acontecer. Então, talvez hoje nós estamos aqui como um costume de tantos domingos que nós já estamos aqui. E talvez no decorrer desses tantos domingos, a nossa expectativa já está lá embaixo. E talvez a nossa expectativa não é a das melhores para hoje. Mas eu quero impulsionar você a crer que nós, para conseguir alguma coisa, nós precisamos ter expectativa. Se nós queremos entrar numa empresa boa, num trabalho bom, como que eu vou fazer uma entrevista de trabalho com a expectativa lá para baixo? O recrutador já vai perceber no meu semblante que a minha expectativa está baixa. Ele não vai me contratar, não precisa nem eu conversar com ele. Só o semblante já mostra a nossa expectativa. Então eu creio, queridos, que nós precisamos ter expectativa de que nós vamos resolver o nosso problema, de que nós vamos conseguir realizar os nossos sonhos. Não adianta só o irmão da direita ter expectativa, o irmão da esquerda ter expectativa e eu não ter expectativa. Não adianta só o pastor ter expectativa na igreja, mas a igreja também precisa ter expectativa de que algo vai acontecer, de que os milagres vão acontecer, de que algo vai mudar na nossa vida, como tantas histórias na Bíblia. E nós sabemos que o mesmo Deus que fez tantas coisas na Bíblia é o mesmo Deus de hoje. Mas nós temos dificuldade de crer que os milagres que foram operados aqui podem ser operados hoje. Nós vivemos em um tempo em que a mornidão se estacionou na nossa vida. Todos à nossa volta pendem a uma maré de esfriar. Mas nós precisamos crer nos milagres de Deus que podem ser operados não só nas nossas vidas, como através das nossas vidas. Amém? Espírito Santo, nós convidamos o Senhor nesta manhã para fazer a Tua vontade prevalecer neste lugar. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que a Tua palavra é como uma espada que corta até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E nós oramos que a Tua palavra venha nesta manhã fazer efeito no nosso coração. E que tudo que o Senhor agendou nos céus, já planejou para acontecer nesta manhã, que venha acontecer, Pai. No nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 1 Reis. No primeiro livro dos Reis. Capítulo 17. Aleluia. Primeiro Reis,
capítulo 17. Ouço barulho de folhas. Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Deus veio a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem, te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Deus. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Amém? Até aí, até o verso 6. Conta a história de Elias. E como nós falamos no início de que Deus é um Deus que faz milagres, nada melhor do que falar deste homem chamado Elias. Um homem que viveu na pele os milagres de Deus. Quem já leu sobre a história de Elias vai ficar impactado com uma forma que Deus se relacionava com ele. Os milagres que Deus fez na vida dele e através da vida dele. E eu quero crer que Deus vai levantar muito de nós aqui, ser usado para operar milagres, porque o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. A Bíblia fala que no versículo 1, ele chegou para o rei da nação de Israel. É o mesmo que alguém hoje chegar e pedir para falar com a Dilma, o dono, humanamente falando, da nação era o rei. E ele foi falar com o rei. Ele disse: rei, vocês estão em idolatria. Vocês abandonaram o caminho de Deus. Estão fazendo tudo errado. E porque vocês estão fazendo tudo errado, vai parar de chover sobre essa terra. De manhã não vai haver orvalho. Segundo a minha palavra, quando eu disser que vai ter chuva, vai ter chuva. Se eu disser, enquanto eu não disser para chover, não vai chover sobre essa terra. Imagine a autoridade de um homem desse. Chegar para o presidente da nação. A situação de São Paulo, um estado apenas, tem água, não acabou a água. Tem ainda uma porcentagem, mas as autoridades já estão alvoroçadas nos planos seguintes, porque a água está curta. E a situação de Israel era outra, a água secou. A partir do momento que Elias verbalizou, parou a água. E eu preciso dizer aqui, que muitas terras que começaram a ficar secas, porque deixaram de servir a Jesus Cristo. E quando nós deixamos de servir a Jesus Cristo, a nossa terra começa a secar. Os frutos que antes dava na terra não dá mais.
É óbvio. Não tem água. O poder da nossa palavra. Tiago disse que a nossa língua tem poder para abençoar e para amaldiçoar. A nossa palavra tem poder. Tanto que se um pai, o filho dele adolescente é desobediente, ele fica, você vai ser um nada. Você é desobediente, você sempre faz isso, você vai ser um nada, você nunca vai ser alguém na vida. A criança é um homenzinho, ele diz, você é uma mulherzinha, a criança é uma menina, ele fala, parece um homenzinho, e vai profetizando. Aí é jovem, aí entra em fase adulta, e é uma rebelião. Aí o pai descobre que é fruto dele, que ele é culpado do que o filho é hoje. E infelizmente muitos pais são culpados do que os filhos são hoje, porque profetizaram tudo na vida dele, profetizaram tudo que ele é hoje, profetizaram lá 10 anos atrás. E aí se pergunta, por que meu filho está assim hoje? A resposta está no que você fez lá no passado pelo seu filho. E nós precisamos resolver isso. No mundo espiritual nós precisamos resolver isso. Arrancar essas palavras do maligno e trazer à luz, para que Deus comece um novo ciclo na vida dos nossos familiares. E a vida de Elias continua. Ele verbalizou essa palavra para Acabe. Acabe talvez, esse cara está meio maluco das ideias. Após Elias dizer isso a Acabe, Deus diz, Elias, agora é hora de você se esconder. Vai até um lugar chamado Querite e fica lá até quando eu mandar. E Elias fez conforme a palavra de Deus. E foi lá. Meu Deus, mas como que eu vou sobreviver naquele lugar? E Deus diz, fica tranquilo. Alimento não vai faltar. A água talvez falte, mas eu vou dar um jeito para você. E Elias foi. E Deus disse para Elias, você vai beber da água desse ribeiro. Deus, mas tem água e como que eu vou comer? Eu preciso comer. Fica tranquilo, tem uns corvos aí. Eu já ordenei que eles te mandem o quê? Pão e carne pela manhã. Opa, que cafezão, pão e carne pela manhã. À noite deve ser um alcatra, uma picanha, coisa assim, né, Deus? Não, à noite é repeteco, é mesmo, é fresco, mas é pão e carne também. E Elias viveu de pão e carne de manhã, aí dava sede, ia lá no ribeiro tomar uma água. Pão e carne à noite, dava sede, ia no ribeiro tomar uma água, porque não chovia. Se não chove, e é o que está acontecendo em São Paulo, o rio vai secando. Aconteceu em Querite, o rio começou a secar, e a água para Elias beber já não existe mais. Elias agora tem até pão e carne, mas não tem água. E o profeta talvez entre em desespero, mas eu creio que não. E Deus diz a ele, agora chegou a fase daqui, agora você vai passar um outro tempo na casa de uma mulher que eu já ordenei que ela te sustente. Aleluias. Queridos, nosso sustento é improvável. Deus é que direciona todas as coisas. Quando nós estamos aqui pensando nessa situação, Deus já ordenou alguém lá na frente
para nos abençoar. E Elias vai entrando na cidade chamada Sarepta. E na entrada da cidade tem uma viúva, uma mulher. E a Bíblia fala que ela está lá recolhendo uma lenha. E a mulher diz para ele que precisava de ajuda. E a mulher diz para ele: viu, você não tem um pouco de água para me dar? Eu não sei o que Elias passou pela cabeça dele. Deus, mas o Senhor falou que essa mulher ia me sustentar. E ela está me pedindo água. E agora? Eu vou pedir para ela. E você, tem alguma coisa para me dar de comer? Imaginem só, 2 necessitados. Mas era ela que ia sustentar Elias. Foi o que Deus disse. Aí eles se encontram, 2 precisando de ajuda, nas mesmas áreas. Gente, Deus usa o improvável para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele está no controle, que Ele direciona tudo, que o milagre vem dEle, que a provisão vem dEle. Imagine só se Elias fosse lá e visse um cara bem vestido, um cara com camelos da época. Esse é o cara, ou essa é a mulher que vai me sustentar. Agora ele já viu o improvável. E Elias disse para a mulher disse para Elias: eu estou aqui recolhendo uns gravetos, que eu vou fazer uma refeição para mim, para minha família, e é a última refeição do dia, e nós vamos morrer. Olha a expectativa dessa mulher, a expectativa que essa mulher tinha de vida. É a mesma coisa de uma pessoa que está com um câncer e o médico já deu os dias para essa pessoa. Você tem 10 dias de vida. E essa pessoa vai viver os 10 dias e vai saber que naquele dia ela vai morrer. A situação dessa mulher era essa. Não sei já há quanto tempo que não tinha chuva, mas os animais já estavam morrendo, não tinha alimento. O último alimento da mulher era esse: nós vamos morrer. A nação inteira está sem nada. Mas a Bíblia diz que Elias disse à mulher: vai sim fazer o alimento, mas faz primeiro para mim, que Deus mandou você trazer para mim. Faz lá um bolinho para mim, e Deus vai cumprir um milagre na sua vida. Aleluia. E a mulher fez conforme a palavra que Elias disse. Fez o bolinho, trouxe para Elias. Elias comeu. Não sei quanto tempo já estava sem comer. E ele disse: não vai faltar azeite nesta casa, não vai faltar farinha nesta casa, até a chuva de Deus descer. Não vai faltar na sua casa, em nome de Jesus Cristo, não vai faltar. Não vai faltar alimento físico na sua casa, não vai faltar alimento espiritual na sua casa, porque você tem uma promessa sobre a sua vida. O Deus da promessa está sobre a sua vida. É Ele que direciona todas as coisas.
Ele que cumpre todas as coisas, Ele que dá o escape nas situações difíceis. Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da nossa vida. Aleluias. E a Bíblia continua dizendo dessa história que, passados-se alguns dias, aquela mulher tinha um filho, e o filho dessa mulher veio a adoecer. E o filho dela morreu. Mas Elias, como foi um homem que viveu os milagres de Deus, ele chegou e deitou sobre a criança 3 vezes. Coisa de louco, né? Às vezes você vê alguns homens de Deus fazerem algumas coisas meio malucas. Queridos, mas é a direção de Deus. Mandar um homem mergulhar 7 vezes num rio para ser curado. Não podia ser uma vez só? Não podia ser curado com uma vez só? Elias deitar 3 vezes sobre o menino. Não podia ser uma vez só? A chuva ia descer sobre a terra. Elias mandou o menino lá ver a chuva que estava chegando. 7 vezes o menino foi lá ver. Precisava 7 vezes, não podia ser uma vez só. As coisas improváveis para que o milagre aconteça na nossa vida. A Bíblia fala que a vida voltou ao menino. E chegou certo momento, 3 anos sem chuva. Dá para imaginar? Teve uma época aí, há uns 4, 5 anos atrás, que ficou um bom tempo sem chuva. O povo estava louco já, nem um ano, bem menos que isso, que ficou sem chuva. 3 anos sem chuva. E agora Deus diz para Elias: chegou a hora de você falar com o presidente de novo. Imagine a coragem. O rei Acabe, a essas alturas, quem conhece a história, Acabe mandou fazer uma varredura na nação, procurando Elias. Elias segundo ele, era o perturbador de Israel. Segundo ele, Elias era o culpado por tudo que estava acontecendo. Pela morte de animais, pela seca, por tudo. Não tinha alimento, ou seja, a terra não dá mais fruto. Não tem alimento. Chegou a hora que Deus disse, é a hora de se apresentar ao presidente. E ele foi conversar com Acabe. Imagine a autoridade do homem. E dizer para ele: vai haver chuva sobre essa nação novamente. Talvez, queridos, nós passamos um tempo de seca. Mas Deus diz, vai haver chuva novamente. A fase está passando. O tempo de chuva vai chegar. Em nome de Jesus Cristo, há um tempo de mudança, das promessas se cumprirem nas nossas vidas. E como Acabe estava na mão de Elias, Acabe tinha que seguir as ordens de Elias. E Elias disse, eu vou propor algo aqui, para que essa nação volte a olhar para Deus. Queridos, e às vezes para que o povo eleve novamente os olhos para Deus, precisa acontecer algo estrondoso. Tinha que haver algo tremendo para acontecer. E Elias disse, é o seguinte, eu vou propor um desafio. A batalha
das batalhas. E o Deus que responder, esse é o Deus da nação. Aleluia. Reúna Elias. Elias era um só. Contra, no mínimo, 850. E Elias disse a Acabe: reúna todos os seus profetas, profetas de Baal. A idolatria dominou a nação. 400 de Baal, 450 do outro fulano lá. Reúna todos esses profetas que se dizem profetas, e vamos todos para o Monte Carmelo. Lá nós vamos fazer um desafio. Talvez, se fosse no dia... Tenta imaginar a cena. 3 anos sem chuva. Tem um culpado para isso. Toda a nação conhece o culpado, entre aspas, o culpado. A mídia só está falando nisso. Se liga a televisão, fala de seca. Se liga a televisão, fala de animais mortos e terra que não produz. A nação inteira está voltada para isso. Aí o culpado aparece. Vão prender o culpado? Claro que não. A nação está na mão dele. É a palavra dele que manda. Aleluias. Queridos, se nós soubéssemos o poder que tem a nossa palavra, você começava a chegar em casa e verbalizar coisas que vão acontecer na sua família. Se o demônio está lá bagunçando na tua casa, manda ele embora. Você tem autoridade na tua boca, nas palavras que saem da tua boca. Nós precisamos começar a usar mais essa autoridade que Deus já nos deu. Aleluia. Aleluia, Deus é tremendo. Vamos reunir todos os profetas e vamos ver o Deus que responder. Esse é Deus. E Acabe, é boa essa palavra, vamos fazer isso sim. E reuniram. E Elias disse: chama toda a nação de Israel. Chama todos os profetas. E foram até o Monte Carmelo. Imagine só Elias sozinho. 850 pessoas na frente dele para o desafio. E mais a plateia, que era a nação, na expectativa. E Elias diz: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar adorando para lá e para cá? O povo não falava nada. E Elias disse: traz aqui 2 novilhos para o sacrifício. Trouxeram os 2 novilhos ali, chegando, limpinho, como mandava o figurino. E ele disse para os profetas: escolhe um, para não dizer que eu tive a preferência. Vocês escolhem primeiro, qual vocês querem? Escolheram um novilho, já morto, despedaçaram em cada pedaço os profetas, e puseram sobre a lenha para queimar. Aleluia. E o profeta diz: mas não põe fogo. Espera, não põe fogo. E comece a clamar ao Deus de vocês para consumir esse altar que vocês fizeram. Era de manhã. 850 profetas orando. Orando a quem? Não sei.
A gente sabe, é claro, mas não sei. E começaram as orações deles. E ora. E começaram a orar. E oravam, e oravam. E o Deus deles não vinha. Porque o Deus deles não era vivo. Um Deus morto não pode responder as nossas orações. Um Deus morto não pode operar milagres. Um Deus morto não pode fazer nada de sobrenatural acontecer na nossa vida. Aleluia. Ficaram até o meio-dia orando. E o milagre, pastor Massal? Nada. E Elias ali, talvez até se escorou numa árvore seca. Orem mais alto. Foi o que ele disse, está aí. Orem mais alto. Talvez ele esteja ocupado, esteja viajando, não sei. Elias zombou da cara deles. Elias era para estar com muito medo nessa hora, porque ele propôs o desafio. Uma multidão estava ao redor dele e o altar dele ia ser depois. Mas ele sabia em quem cria. Você sabe em quem você crê? Você sabe que o milagre pode acontecer? Você pode chegar na sua casa hoje, o milagre já está resolvido. Basta nós pôr em prática. E Deus quer nos impulsionar nesta manhã a crer que o milagre vai acontecer. E os profetas ficaram loucos. E depois de um tempo de oração deles, os demônios já tomaram conta. E eles começaram a se autoflagelar, se cortarem, fazerem rituais para ver se alguém respondia. Mas não houve resposta. E Elias disse: agora vamos fazer o nosso altar. Mas Elias olhou, deu uma olhadinha para o altar. Esse altar está fora de ordem, está desarrumado. Se nós queremos ver algo acontecer de diferente no nosso altar, na nossa vida, o altar precisa estar em ordem. Amém? O altar precisa estar em ordem. As pedras precisam estar em ordem. Elias pegou 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel. A lenha, começou a organizar o altar. E nós precisamos começar a organizar a nossa vida para que algo diferente aconteça. Colocar em ordem. Nas empresas, que acho que todos nós trabalhamos, quase todos, tem o que chamamos de 5 S's. Organização, descarte, arrumação, limpeza, por aí vai. Manter, se resume em 3, mas são 5, outros falam mais, por aí vai. Mas é os 5 S da nossa vida. Jogar fora o que não presta, que nós colecionamos muita coisa que não presta. Nós precisamos jogar fora, porque faz mal para nós. Organizar e depois manter. É essa a organização do altar, é o 5S do altar. Aleluia. E Elias diz:
nós precisamos fazer uma valeta, no popular, uma valeta ao redor do altar. Pegaram lá uma picareta, né? Pode ser uma picareta, e começaram a fazer um buraco em volta do altar e despejaram água. Da onde que eles pegaram água? Pode ser do Mar Morto. Alguns dizem que o Mar Morto era próximo dali e tinha água que não dava para beber, mas que dava para regar o altar. E regaram o altar, e a Bíblia diz que agora o altar está pronto para receber a presença e o milagre de Deus. Será que nós estamos prontos para receber o milagre de Deus? Será que Deus já nos provou a ponto de receber o milagre de Deus? Elias teve uma fase, para ele chegar a esse nível, ele passou os levels, os níveis. Quem já jogou videogame sabe que a primeira fase é moleza, né? Nossa, que fase fácil. Aí passa para a segunda. Nossa, que fase difícil. Aí a terceira, nossa, que fase super difícil. E a quarta, acho que eu não vou conseguir passar essa fase. E é mais ou menos assim a nossa vida. Deus, Ele nos prova, porque sabe que nós somos capazes de vencer e chegar ao nível que Ele quer que cheguemos. Um homem de Deus que possui um dom de operação em maravilhas, que ordena ao paralítico para ele andar, ele não caiu de paraquedas nessa experiência de ter a autoridade de acontecer aquilo. Deus foi provando ele, a fé dele, e a fé dele chegou nesse nível. Se nós queremos ser usados por Deus, a ponto de Deus nos usar mesmo em milagres, nós precisamos crescer nas fases, passar de fase, até chegar à altura que Deus quer que cheguemos. Quer acompanhar comigo? 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18 e versículo 36. Elias disse: já no final do dia, ele orou a Deus e disse: Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Deus, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu fogo do céu, fogo de Deus sobre o sacrifício, e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Aleluias. O milagre de Deus veio sobre a nação. Todos viram Deus vir com o fogo e consumir aquele altar.
O povo se prostrou diante de Deus, abandonou os ídolos e começou a adorar a Deus novamente. O mesmo Deus de Elias é o Deus que está neste lugar nesta manhã. O mesmo Deus de Elias está sobre a nossa vida. E está aqui para restaurar o nosso altar e para operar milagres também. Vamos nos pôr de pé. Eu quero pedir para alguém, pode alguém tocar aqui um violão? Adalto, por favor. Seja abençoado. Se concentre nesta manhã nas verdades de Deus para o nosso coração. Eu creio que nesta manhã o Senhor não trouxe você aqui em vão, não nos trouxe em vão. E eu sei que você precisa de um milagre, de uma resposta de Deus para a sua vida. E nós vamos orar pelo milagre de Deus acontecer. Nós vamos orar pelo melhor de Deus acontecer em nome de Jesus. O nosso Pai é um Deus de milagres. Nós precisamos viver os milagres de Deus. Nós precisamos ver os cegos enxergarem novamente. Nós precisamos ver os paralíticos andarem. Nós precisamos ver os cânceres serem extirpados. Nós somos a geração que vai ver, que vai profetizar estes milagres. Nós somos a geração que vai fazer a diferença. Nós somos a geração que vai orar. E a cura vai acontecer no doente. Espírito de cura, que traz cura, vem sobre nós nesta manhã. Pai, eu oro que os céus sejam abertos nesta manhã. E uma unção profética de milagres venha sobre nós nesta manhã. Uma unção que distribui dons espirituais nesta manhã. Dons de cura. Em nome de Jesus, libera nesta manhã. Dom de operação em maravilhas, Pai. Libera nesta manhã aqueles que anseiam em fazer a Tua vontade. Espírito da verdade, o mesmo vento que soprou em Pentecostes, vem soprar nesta manhã. O Senhor disse, Pai, que nos últimos dias os velhos iriam ser usados, os jovens seriam usados, e nós seríamos cheios do Teu Espírito. A unção do Teu Espírito ia descer sobremaneira sobre nós. Nós estamos vivendo os últimos dias, Pai, e eu oro para que em nome de Jesus esta igreja sinta o vento do Teu Espírito sobre o espírito dela, sobre a alma dela, sobre o corpo dela. Sopra, Espírito de Deus. Sopra os Teus milagres, Senhor. Em nome de Jesus. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se você passar pelas águas, você não vai se afogar.
Porque a presença de Deus está sobre a sua vida. O que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Tem a música que diz: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Deus está restaurando a tua visão nesta manhã. Se você não conseguia visualizar algo glorioso de Deus na sua frente, em nome de Jesus, a partir de hoje você vai conseguir visualizar. Deus, quando Ele fez algo na vida de Paulo, que antes era Saulo, Ele perdeu a visão. Mas Deus derramou um colírio sobre os olhos de Saulo. Deus derramou um colírio sobre os olhos dele. E Deus usou um homem chamado Ananias para impor as mãos sobre Saulo. E ele começou a olhar com o olhar de Deus. Antes o olhar dele era embaçado. Depois o olhar dele ficou pronto para ver os milagres de Deus. Paulo agora estava pronto para naufrágios, para ficar nu, para passar fome, para ser açoitado, porque ele recebeu uma nova visão. Aleluia, Espírito da verdade. Dá uma nova visão nesta manhã àqueles que precisam de uma nova visão. Em nome de Jesus Cristo, eu oro que visões sejam abertas, que o teu colírio desça agora sobre estes olhos e eles possam ver o teu milagre sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que precisa de um milagre, só você que precisa de um milagre, eu quero orar por você nesta manhã. Um milagre, seja de cura, seja um milagre financeiro, seja um milagre na família, eu quero orar por você. E o nosso Deus, o mesmo Deus de Elias, estará atuando ao teu favor. Em nome de Jesus Cristo, o milagre do Senhor. Espírito da verdade, nós te chamamos nesta manhã. Seja bem-vindo neste lugar para falar, para atuar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, essas pessoas, teus filhos, precisam mesmo de um milagre do Senhor. E que nada é impossível para ti. Abre os céus sobre eles, Pai. Faz com que ele possa enxergar a nuvem da tua chuva. Faz com que ele possa enxergar diferente. Eu oro pelo teu milagre sobre a vida dele, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, que ele possa ver a tua chuva, a tua
tua chuva chegando sobre a vida dele, em nome de para Jesus. ti. Eu oro pela tua chuva sobre a vida dele. Vem com teu colírio nos olhos dele, Pai. Em nome de Jesus. Amplia a visão dele para o milagre acontecer. Tira todo o peso das costas, em nome de Jesus. E vem com teu bálsamo. Arranca a tristeza deste coração, em nome de Jesus. Espírito da verdade. Pai, que as tuas promessas se cumpram na vida deste casal, dos teus filhos. Em nome de Jesus. Tira toda a barreira no caminho deles. Que o milagre venha acontecer, Pai. Em nome de Jesus, abre as portas. Eu oro por portas abertas. Em nome de Jesus Cristo. Coloca essa chave na mão deles, Pai. E em nome de Jesus Cristo, eles vão abrir essa porta. E é uma nova fase na vida deles, Pai, que o Senhor tem dado para eles. Em nome de Jesus, um tempo de mudança. Um tempo em que eles vão ver o sol brilhar na janela deles. Em nome de Jesus Cristo. E a tua presença reina sobre essa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Sejam tocados pela presença do Espírito Santo. Sejam tocados pela cura do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Pai. Libera, Senhor, a tua vontade. Eu oro por cura. Eu oro por libertação dessa enfermidade. Que esse espírito de enfermidade vá embora em nome de Jesus. Eu oro por essa perna saudável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por cura. Cura, Espírito Santo, cura. Em nome de Jesus Cristo. Por cura. Uma nova fase de vida. Uma nova fase de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Reina, Pai, com os teus milagres. Reina com os teus milagres nessas vidas, nessa casa. Em nome de Jesus Cristo. Espírito de morte, mandamos você embora dessa vida, dessa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Milagres na tua vida, na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado nesta manhã por estas vidas. Obrigado pela cura que o Senhor fez aqui. Obrigado pela abertura de portas. Obrigado porque o Senhor destravou caminhos aqui nesta manhã. Obrigado porque o Senhor transformou maldição em bênção nesta manhã. Obrigado pelo milagre da transformação da água pelo vinho. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Muito obrigado.